Olá pessoal, Luzimir Barbosa por aqui e hoje com mais um episódio do ContileCast e a gente vai falar agora com Tatá Marques. Olha! E aí pessoal, tudo jóia? Muito obrigado pelo convite, Luzimir. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, Tatá. Bom, primeiramente, né, eu queria só que o Tatá dissesse quem é o Tatá. Olha, o Tatá é um cara que veio de Bela Vista, né? Eu sou filho de militar e meu pai faleceu, eu tinha uns 7 anos de idade, vim com a minha mãe para Campo Grande, com os meus irmãos, e ali eu tive que me virar nos 30 para poder estudar e tentar criar um ambiente que não era muito promissor para um jovem que não tem uma estrutura, né? Então eu percebia que a minha única possibilidade era estudando mesmo. A partir daí eu fui tentando me inserir na comunidade, fiz parte de grupo de jovens, sempre tive essa questão da comunicação muito forte comigo. E ali na comunidade de São João Batista, eu fui Jesus, eu acho que umas 2 vezes na procissão da Sexta-feira Santa. Sempre tive envolto essas movimentações comunitárias, né? E depois eu fui para a faculdade. Na faculdade eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar a faculdade, me virei lá para trabalhar para a faculdade, para poder ganhar bolsa de estudos. Eu fui trabalhar para os padres, e ali eu carregava ostensório, turíbulo, batina de padre do bloco A para o bloco B, porque toda quinta-feira tinha missa. Aproveitava essa possibilidade de conversar com os padres mesmo, com professores, tinha uma proximidade com o cerimonial. Comecei a trabalhar no cerimonial depois disso, Luzimir, e o cerimonial me deu a possibilidade de entender um pouco mais sobre o mundo, porque como você apresentava o cerimonial, você estava ali perto de palestras importantes, simpósios, congressos, colações de grau, e são reitores falando, são professores falando, e você vai tendo ali um conhecimento a mais do que só a academia, né? Isso me favoreceu bastante. Agora, o Tatá ainda está em construção, né? O Tatá é o Atamaril, é o Atamaril Amaral Marques, né? O nome do meu avô. E é um cara que tá na luta, tá na busca constante. Sempre se reinventando. Sempre se reinventando, exatamente. Que maravilha. Qual faculdade que era, Tatá? A UCDB, Universidade Católica. Que curso que era? Era publicidade e propaganda. Na verdade, eu sabia que eu não ia entrar em publicidade e propaganda, entrei em história primeiro, fiz um semestre, Mudou. aí eu migrei para publicidade e propaganda. Você né? tem outros cursos também, né? Você tem jornalismo também, não? Isso. Depois da publicidade eu fiz jornalismo. E aí depois eu fiz uma pós em marketing. Sempre estudando. Sempre. E ainda estou estudando. Eu acho que essa é a chave, né? Você sempre está buscando mais conhecimento para poder agregar aquilo que faz, né? Eu acho que para todos nós, né? Aqueles que buscam um pouco mais, aqueles que se preocupam um pouco mais consigo e com o meio, né? Com a comunidade, eu acho que eles têm uma obrigação de se melhorar, né? Se você você estagna, né? Se você continuar fazendo o que você sempre fez, vai continuar sendo o que você sempre foi. Exatamente. Não consegue mudar sem haver mudança, né? Exatamente. Não consegue evoluir sem que faça algumas mudanças pontuais que te leve para frente, né? Isso. Te leve para frente. Eu lembro, Tatá, na minha adolescência, eu lembro do Tatá na rádio. Sim. Como é que foi esse começo? Cara, o rádio foi um presente, na verdade, um desejo muito grande que eu tinha de fazer comunicação. Eu tinha um gravadorzinho quando eu era garoto, e esse gravadorzinho eu já gravava vozes, imitava personagens, entrevistava o povo na rua, os amigos, e eu me incomodava até com isso, sabe? E a partir daí eu consegui uma oportunidade no rádio, foi em 95, com o Rezende Júnior. Ele fazia o Patota Ativa na Rádio Ativa, do Alex Bachega. E o Rezende, eu falei, cara, eu faço umas vozes aí e tal. Ele falou, aquele jeito doido do Rezende. O que você faz, assim, no meio dos amigos da faculdade? Eu tive que inventar umas vozes. Bem, amigos, vamos agora conversar com o Batman. Batman! Cuidado, Lesma Verde vai te pegar! Calma, garoto prodígio, estamos todos juntos. Pegue o bate-cinto de segurança.
E ali eu inventei vozes e tal. Ele falou, vai lá, inventa um personagem, vai lá brincar com a gente. Cara, eu vi aquilo como uma baita oportunidade, criei um personagem chamado Chupeta. O Chupeta fazia... Nha, o que tá acontecendo? Era tipo um desenho animado, assim. Como se fosse um estagiário, sabe? E esse personagem ficou no programa que o Resende tinha na Radioativa. Ele se manteve. E eu trabalhava ali como um agregado de conhecimento, para eu aprender a fazer, né? Passado um tempo, eu pedi cotas de patrocínio para eu vender, para eu poder fazer o meu salário. E a rádio topou, e a partir dali que eu comecei a construir um pouco da minha história, porque eu fui vender patrocínio, e a partir dessas vendas que eu consegui comprar um Fiat 84, eu acho. 47? Não, cara, foi um Fiat Uno ELX. Eu acho que era 94, cara, esse Fiat. E ele 287,44, acho que era a parcela dele. E foi o meu primeiro carro. E isso aconteceu por quê? Porque os caras tinham ali o patrocínio, que era um pacote, e eles me deram a fração menor do patrocínio, que era só assinatura de patrocínio. Era dizer assim, patrocínio fulano de tal. E eu vendi isso por quinhentão na época para um pessoal da Brinque Diversões. Era uma loja de games a loja que de tinha na 13. Todo mundo que tem nossa idade passou por lá. Passou por lá. Eram games, eram... era videogame, você jogava... Era uma casa de games, né? Quando eu acho que nem existe mais isso. Não existe. Né? E ali eu consegui uma grana inicial. A partir daí, eu migrei para a televisão, fiz uma participação como produtor na Guanandi. E na época, o Dácio Corrêa foi dar uma entrevista na 102. E eu cheguei pro Dácio e falei, por que você não faz isso? Por que você não sorteia uma caneca? Por que você não faz não sei o quê? Aí ele falou, você tem um estilo de produtor. Por que você não pode ser um produtor? Vai lá. E eu fui, cara. E eu dava sugestões pro Dácio, ele não dava nem aí para as sugestões, né, cara? Ele era muito dono de si próprio e ele fazia as coisas do jeito dele. Mas foi uma experiência. Logo depois de me mandarem embora da Guanandi, achei que tinha acabado o meu mundo. Falei, não, eu trabalho de graça aqui. Falei, não dá. E aí eu fui trabalhar em agência de publicidade do Geraldo Maiolino. E ali eu fiquei na 2000 Publicidade e Propaganda durante um ano e pouco, só que eu vi que não era meu negócio. Eu montava briefing de produtos e passava para o pessoal criar. E o meu negócio era criar. Eu queria criar. Estava na minha veia isso daí. E ali eu falei, cara, eu preciso criar alguma coisa diferente. E aí eu criei um programa de rádio chamado Pândega. Ficou 6 anos no ar na FM Capital. Eu fui lá pedir emprego, o cara me topou. O Éder Mociaro era o diretor artístico na época. E a Dioneia era a executiva da rádio na época, né? E hoje quem é o executivo é o filho do seu Landes, que é o Kaká. E o Kaká teve uma mudança muito grande na rádio depois que o Kaká entrou, porque ele modernizou a rádio criou um patamar mais profissional. E eu consegui ficar com o Pândega 6 anos lá. E foi através do Pândega que uma vez a TV Morena foi fazer uma reportagem sobre esse programa de rádio que fazia sucesso, que era todo esculhambado. Era um pânico regional. Na época era mais ou menos isso. Só que eu acho que eu não forçava tanto a barra como o Pânico já forçou. Né? Enfim, estilo. Era com as coisas da terra. Da né? terra, exatamente. As coisas da terra. E eu criava umas vinhetas, tipo, coma cocô, 1 milhão de moscas não podem estar erradas. Pândega, o furúnculo nas axilas. Pândega, ai, como dói! Uns negócios assim. O povo gostava, desligava o telefone na cara do ouvinte, o ouvinte ficava louco, ligava de novo, você sacaneava, brincava. E o programa ganhou repercussão, eu dei uma entrevista para a TV Morena, aquilo me viram, e aí eu falei, cara, eu vou lá pedir emprego na TV Morena.
fui pedir emprego para o seu Ricardo Miragaia. Ricardo Miragaia me deu uma oportunidade, fui trabalhar no Atualidades, fiquei 6 anos na TV Morena, trabalhando Atualidades, e aí depois migrei um pouquinho para a agenda cultural do jornalismo, comecei a fazer jornalismo, depois de formado comecei a fazer reportagens para o jornalismo, até que um dia eu consegui emplacar uma reportagem no Fantástico com a Regina Casé. Eu fui para a Amazônia jogar golfe com os japoneses em Tomé Açu, a reportagem foi bem legal. Depois eu consegui fazer algumas reportagens para Globo News. E aí chegou um momento que eu falei, cara, agora eu quero outra coisa. Eu quero um projeto meu. Eu vou viajar o mundo. Vou fazer um programa internacional. Olha. Ah, cara, só que eu não tinha dinheiro, eu não falava inglês. E aí eu tive que sonhar e tentar construir o sonho com o que eu tinha nas mãos, né? E saí lá novamente de pastinha debaixo do braço, pedi patrocínio para minha ideia na Band, né? Eu saí da TV Morena, fui para a Band. Na época o Salvador Sandinho, o Maurício Andreoli eram os diretores lá, me receberam e acreditaram na ideia. E foi legal porque no primeiro programa, cara, olha que coisa louca, né? Eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer num programa internacional. Como assim internacional? Vai visitar o quê? O Paraguai, né? Fiz um programa em Bonito, mostrando algumas coisas e tal, mas viagem internacional mesmo não tinha. E aí eu vi o Amaury Júnior no Caribe, cara, na República Dominicana. Eu falei, é aí, cara, que eu quero ir. E eu vi na tela o cara divulgando o telefone da agência que levou a Amaury Júnior. No outro dia eu não tive dúvida, liguei de manhã cedo para essa agência, um cara me atendeu falando em espanhol, eu convenci ele que o meu programa de televisão aqui poderia também fazer uma divulgação para ele. Ele me atendeu, ele me pediu um material publicitário do programa, o comercial do programa, eu mandei. Cara, milagrosamente, por sorte ou por ironia do destino ou por competência de convencimento da minha parte, sei lá, ou por interesse na região, o cara mandou passagem aérea para mim, para o meu cinegrafista, no meu e-mail, e eu fui para a República Dominicana, fiquei 12 dias num resort milionário lá, campo de golfe desenhado pelo Jack Nicklaus, cassino, 5 restaurantes, carrinho de golfe à minha disposição para me levar, né, de um lugar para o outro, carro para me levar para a capital, né, para eu poder também documentar coisas lá. Na época eu tinha um patrocínio que, olha a sorte, o pai do patrocinador morava na República Dominicana e falou, não, meu pai vai te dar uma atenção lá. Meu, atenção, Paulo Pollack, o nome do cara. Meu, ele me levou para tudo que foi lugar que você tinha na República Dominicana que fosse de alta gastronomia, de turismo, de coisas legais. Eu sei que eu trouxe um material incrível para a televisão, coloquei no ar isso e foi um grande sucesso na TV Guanandi, né? Golfinhos, Mar Caribenho, noite no Hard Rock Café, restaurante subterrâneo em caverna. Foi muito legal. E, coincidentemente, um cara assistiu isso aqui em Campo Grande e o cara era de uma agência internacional de turismo chamada Europa Mundo. Esse cara da Schultz, é uma empresa alemã, ele falou, quero conversar com esse cara. Falou para a dona da agência me contactou, sentei para conversar com ele e ele disse, olha, eu vi teu programa, dá uma olhada aqui nesse caderno, era dessa grossura assim. Falou, aqui é o roteiro turístico da Europa por terra. Isso é meu. Eu domino toda a parte de turismo terrestre na Europa. Escolhe para onde você quer ir. A partir de hoje eu vou levar. E você só vai falar que você é patrocinado por nós, da Schutz. E ali eu comecei, cara. Dali eu fui para Turquia, fui para Istambul, voei no céu da Capadócia de balão, fui visitar Santa Sofia. Aí fez... E aí eu fiz um material de 12 dias. E aí eu comecei. E dali eu não parei mais. Eu fiz boa parte da Europa. Eu fiz a Turquia. A Turquia fica na Europa e na Ásia ao mesmo tempo, né? Cortada pelo Estreito de Bósforo. Eu fiz a Turquia, fiz a Alemanha, fiz a Itália, fiz a França, fiz a Espanha, fiz Portugal, Suíça, Áustria e por aí foi. E aí eu viajei nessa etapa para 16 países. 16 países. E aí eu estava já numa crescente, assim, eu já estava indo para o meu 3º ano de programa, 3 anos, 6 meses fazendo esse programa, viajando o mundo,
E ali eu estava planejando a Indonésia. Eu tinha conhecido o embaixador da Indonésia num evento de turismo. O cara me chamou para um evento gastronômico na casa dele, na Embaixada da Indonésia em Brasília. Eu fui para a Embaixada da Indonésia e dali eu iria viajar para a Indonésia. Foi quando eu recebi o convite da SBT para fazer o Povo na TV. E a partir daí eu aceitei um desafio que não tinha nada a ver comigo naquele momento, mas que a gente construiu uma nova história. Mas acho que tudo isso que você está falando, de toda essa evolução que você teve, né, parte muito daquela situação de enxergar uma oportunidade e buscar ela, né? Você falou, eu fui construir, eu não tinha alguns elementos ali, não falava inglês, não tinha dinheiro para poder fazer, e foi construir isso, né? Isso não tem muito a ver com aquela visão de empreendedor? Eu acho que a grande maioria dos empreendedores brasileiros e do próprio mundo que a gente estuda são aqueles que estão inconformados com uma situação ou simplesmente visualizam uma oportunidade e a partir daí planejam para executar. A diferença é que às vezes algumas pessoas, elas nas primeiras oportunidades negativas ou de frustrações, elas se desanimam, elas desistem, elas entregam os pontos. Eu penso que a gente precisa insistir, persistir, ser resiliente, né? Porque quando você acredita de verdade e você se especializa em alguma coisa, a chance de você conseguir é grande, né? Desde que você busque incessantemente o conhecimento, o know-how dentro daquilo que você pretende fazer, para você também não ser um aventureiro, né? Se tornar profissional dentro daquilo que você escolhe. Não adianta, a gente fala que a gente recebe muitos nãos durante toda a vida, né? Então a gente tem que ficar buscando até achar o sim. Mas não adianta buscar esse sim do mesmo jeito que a gente estava falando no começo, né? Sem haver a mudança, né? Às vezes na gente mesmo, né? De buscar a melhoria, buscar o conhecimento, conhecer o produto, conhecer... falando de empreendedor, né? Você disse que no começo precisou vender cotas, né, de patrocínio para poder até formar um salário, né? Sim. Então a gente precisa... O conhecimento em publicidade me permitiu poder dizer para o cara assim, e esse foi o meu diferencial e até hoje é assim. Até hoje eu vendo desse jeito. Eu digo para você, olha, eu tenho esse programa, eu apresento, eu posso fazer a tua propaganda, eu posso construir a tua marca, construir a tua identidade de comunicação, estruturar o teu planejamento estratégico, ou seja, eu vou produzir a tua apresentação de forma que você gere demanda real. Né? Eu quero que você venda no final das contas. Você precisa ter lucro, porque senão você não anuncia mais comigo. Ou seja, só está comigo quem vende. Se o cara não vende, ele me abandona. Tem resultado para poder continuar, né? E eu acho que é assim com tudo no mundo, né? Ou seja, se procura uma vantagem específica dentro de um mercado e você só vai se manter, né, ativo se você realmente tiver uma geração de receita através daquelas tuas ações, né? Das tuas atividades. E o empreendedor, ele não é bobo, né? Ele, por mais simples que seja, né, na continha dele lá, se ele coloca X, ele tem que ter pelo menos X mais 1 de resultado, ou pelo menos ele pagar a conta para ele poder se manter. Para poder fazer sentido para ele. Exatamente. Né? E eu acho que a publicidade, ela ajuda bastante nisso, né? O conhecimento na estratégia de como comunicar, né? Como embalar um produto e entregar ele para o consumidor final, para que ele compre essa ideia ou esse conceito, é importante, né, para o comunicador ter sucesso. Essa premissa que você tinha antes do turismo, era o ABCL, turismo para o estrangeiro. E você vai para o Povo da TV, que é um programa extremamente popular, mas a premissa de venda continua a mesma, você acha? Olha, o ser humano é ser humano em qualquer situação, em qualquer parte do mundo, né? Eu usei o agregado do que eu aprendi culturalmente pelas regiões onde eu passei, desde a parte geográfica, cultural, gastronômica, econômica, política, para poder fazer comentários aqui, né, diante das mais diferentes situações que a gente vê noticiadas, né, do que é o extraordinário, do que é notícia, né, do que é relevante, a gente traz como conteúdo aqui no programa. E o programa ele também ele tem um viés assim, muito forte com os empreendedores, né? Como anunciantes, principalmente. Né? O programa ele tem uma história de transformação de vidas e de empresas aqui.
Se você for pegar alguns que estão conosco, né, esse ano eu devo completar 10 anos de Povo na TV, o programa mudou a história comercial e empresarial de muita gente, Eu tenho empresários comigo, o cara fala assim, eu devo a você o que eu sou hoje. Eu falo, não, você não me deve nada. Você construiu. Mas o empresário diz assim, não, foi o Povo na TV que me colocou onde eu tô e as pessoas me conhecem por conta do Povo na TV, por conta do Tatá. E aí eu criei um slogan pro cara dizendo que ele é o coração de manteiga, que a negociação com ele é mais fácil, é mais doce, é mais... Entendeu? E aí aquilo reverberou, as pessoas tomaram para si como delas e ali empresarialmente ele cresceu, né? Então você tem esse segmento, por exemplo, de ótica, né? O Valdecir da Ótica Vida Linda está comigo aí há quase 10 anos, né? A gente tem empresários da odontologia, Oralcim, Odoclinic, concorrentes, mas que conseguem juntas, né, um mercado que está aberto, né, e tem para todo mundo. Não é, o mercado é muito grande, na verdade. Né? Você tem empresas do segmento automotivo, né, você tem a Fiat que anuncia conosco, né, pessoal de outras concessionárias já anunciaram conosco, você tem o Farturão Cesta Básica, ao mesmo tempo você tem o Açaí Atacadista, aí você tem o Pires, aí você tem o Mr. Júnior, supermercado. Então são segmentos que são concorrentes, mas eles estão juntos no povo e lucram juntos no povo. O programa ele não tem esse entre aspas reserva de segmento. Eu posso anunciar 2 segmentos, 2 empresas do mesmo segmento, mas nem por isso elas deixam de ter lucro. Muito pelo contrário. Quem aparece no povo geralmente consegue um resultado em vendas diferenciado. Consegue um resultado igual. Que palavra que hoje você pode dizer para a gente que define toda essa questão de empreendedorismo, né? Porque o empreendedor hoje ele tem uma certa dificuldade de evolução, de crescimento, né? Então, será que existe uma forma de ele melhorar esse aspecto? Olha, essa tua pergunta ela é muito boa, é uma pergunta muito inteligente e eu acho que muito atual, tá? Essa tua pergunta ela não tem uma só resposta, ela tem vários vieses de resposta. Tá? Eu vou tentar fazer aqui um panorama sem concluir a ideia, tá? Mas só para a gente poder entender que o capital, ao longo do tempo, desde que o homem é homem, ele passa por mudanças, desde a Mesopotâmia até hoje, né? Quando se estipulou lá a moeda para o cara poder pagar pelo escravo, enfim, né? Dos sumérios, né? A mais antiga civilização até hoje. O que a gente tem o estudo do Karl Marx, né? Sobre o capital e o envolvimento do homem, a exploração do homem pelo próprio homem. A gente teve uma evolução nesse período, né? Se você pegar agora Schumpeter, né? Schumpeter é um estudioso da economia e um profeta da inovação, né? Onde ele criou um conceito econômico e do capital, baseado inclusive nessa leitura de Karl Marx, de Engels, mas dentro de um viés de aprimoramento desse capital. Esse capital ele precisa ser sustentável. É o que Piquet agora traz nas suas leituras mais atuais, né? Hoje o homem ele precisa trabalhar comercialmente de maneira sustentável, porque o dinheiro por si só, né, você dizer que ele rege o mercado e que o mercado é autônomo, que essa geração de demanda ela ocorre porque alguém oferece alguma coisa e ela acontece assim, num fluxo, isso não é verdade. Isso é um conceito que já caiu por terra. A verdade existe influência política, religiosa, existe influência social, inúmeras, para que nós possamos consumir, né? E a maneira hoje que o homem tem para não se deixar depreciar enquanto ser humano é tentar trabalhar o comercial e o capital de maneira sustentável.
E nós ainda estamos nessa busca, diariamente. E para o futuro é o nosso grande desafio. Porque no passado se imaginava que o homem estaria exaurindo as suas reservas naturais para que pudesse abastecer a humanidade com tudo que ela quer. Roupa, comida, né? Hoje em dia a gente tem mais gente morrendo de obesidade do que de fome nesse planeta. Ou seja, o homem ele produz o capital 2 vezes e ele é muito interessante comercialmente porque ele gasta dinheiro comendo, depois ele gasta dinheiro para emagrecer. Então esse é o antagonismo emergente e da própria loucura desse cotidiano, né? Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio. Esse é o caminho novo do capital, segundo a minha leitura, né? Então não vou fechar aqui o raciocínio, vou deixar em aberto, porque isso é uma coisa que não tem... É um fenômeno ainda. Não tem uma resposta objetiva para isso. Não, é um fenômeno que a gente está em busca ainda de resposta. Não, maravilha. Bom, Tata Marques, foi um prazer estar falando com você. Muito obrigado por ter recebido a gente, né, nesse projeto. E gostaria que você deixasse as suas últimas palavras aqui para nossa audiência, nosso público. Olha, eu queria agradecer, quero dizer que para mim foi uma satisfação poder falar com vocês aqui na Sala de Justiça, né? Dizer que estou à disposição e vou finalizar com a minha frase, que é uma frase que eu emplaquei aqui no Povo na TV, que não é onde você está, é onde você quer chegar que importa. Só que eu agreguei agora uma emenda nessa frase, que não é onde você está, é onde você quer chegar que importa, mas não deixe de observar a viagem. Seja um bom espectador, porque às vezes não é o lugar aonde você vai chegar que importa. Olha só, o paradoxo. É o caminho, é a viagem, que às vezes é mais relevante do que o ponto final. Interessante, muito, muito legal. Muito obrigado por estar com a gente aqui. E muito obrigado a vocês que estão acompanhando a gente até agora. E espero aí que deixe o seu like, deixe o seu curtir aí, faça um comentário. De repente alguma pergunta que a gente acabou esquecendo de fazer para o Kaká, deixa aí nos comentários para a gente. E nos vemos no próximo episódio do ContileCast. Até mais.